Prezados alunos, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre por que aprender imunologia. Nós já vimos essa aula presencial, mas como está recomeçando o curso, eu fiz um breve resumo da aula anterior. Eu vou compartilhar, espero que todos vocês estejam bem de saúde. Compartilhar a apresentação. Por que aprender imunologia? Por que é importante para você que quer ser um bom médico aprender imunologia? Como o conhecimento que você vai obter de imunologia vai contribuir para a sua vida profissional como médico? O principal benefício que você vai ter em relação a essa disciplina é melhorar a sua qualificação e a melhorar a sua competência. E como que a imunologia pode contribuir para você aumentar sua qualificação e sua competência como médico? A imunologia vai ajudar vocês a compreenderem os mecanismos de defesa e fisiopatogênicos das doenças, o quadro clínico das doenças imunomediadas, os princípios de alguns métodos de imunodiagnóstico, alguns tipos de imunoterapia e imunoprofilaxia de algumas doenças. E de quais doenças que seriam importantes em relação aos conhecimentos de imunologia? Praticamente em qualquer especialidade que você for, os conhecimentos fisiopatogênicos e da imunologia vão te ajudar a entender a clínica das doenças. Doenças infecciosas, doenças reumáticas, alérgicas, pediátricas, geriátricas, cirúrgicas, cardíacas, renais e até psiquiátricas. Qualquer especialidade que vocês escolherem na vida profissional, os conhecimentos de imunologia vão contribuir para a qualificação profissional de vocês. E o que é a imunologia? A imunologia é o estudo do sistema imunitário. E o que é o sistema imunitário? É o conjunto de células e órgãos especializados na defesa do organismo e que são responsáveis por manter a homeostasia do indivíduo por meio da resposta imune. E o que é a resposta imune? É a reação das células do sistema imunitário aos componentes dos micro-organismos, ou as macromoléculas do meio externo e do meio interno do indivíduo. O que é a resposta imune? Nós temos dois tipos de resposta imune, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Quais são as características da imunidade inata? Ela tem uma instalação rápida, imediatamente depois que o micro-organismo entrou ou o antígeno entrou, ela começa a ser mobilizada. É uma resposta estereotipada, significa o quê? Ela sempre responde da mesma maneira para qualquer antígeno que entrou, para qualquer micro-organismo que entrou. E ela vai responder através de receptores que não se modificam, eles não se rearranjam. São os receptores fixos, por exemplo, como os receptores para padrões moleculares de patógenos, que são moléculas conservadas ao longo das espécies e que são frequentes na maioria dos micro-organismos. Ela não resulta em expansão clonal. Então, o mesmo número de moléculas que tinham no início permanecem até o final. E ela não induz memória específica, mas tem sido cada vez mais mostrado que a imunidade inata pode ter uma imunidade treinada. A imunidade treinada é aquela que está sendo discutida para o vírus o Covid-19 a respeito da vacinação do BCG.
o indivíduo é vacinado contra o BCG, o sistema imunitário inato fica mais ativado e ele consegue responder tanto para o vírus, a bactéria do BCG, do Mycobacterium tuberculose, quanto o vírus da SIDA. E ela depende de quais são as moléculas e células. É um sistema de fagócitos e o sistema do complemento que respondem pela imunidade inata. E a imunidade adaptativa? A imunidade adaptativa é de instalação lenta, então o indivíduo entrou em contato com o micro-organismo hoje, ele demora no mínimo 1 semana, 10 dias para responder para aquele antígeno. Daí que vocês veem que quando você pede a sorologia para o vírus do Covid, eles pedem para esperar 1 semana de infecção para você fazer a sorologia, porque a imunidade adaptativa é de instalação lenta. Altamente específica, então os receptores são rearranjados para responder especificamente para aquele antígeno. Ele resulta em expansão clonal e induz uma memória específica, ou seja, a memória que ocorre para os antígenos são específica para aquele antígeno que induziu a resposta. E quem são as células que respondem pela imunidade adaptativa? São os linfócitos T e os linfócitos B. Como foi o desenvolvimento do conhecimento na imunologia? Quando começou a imunologia? Oficialmente, a imunologia começou quando Edward Jenner, que viveu entre 1749 e 1823, descreveu a vacina da varíola. Então, o Edward Jenner, a varíola nessa ocasião era muito grave. Ela matava 25% da população de Londres no início do século passado, anterior, 200 anos atrás. 25% da população era dizimada por conta da varíola. Mas era um problema tão grave que mostrava essas lesões, essas pápulas que formavam pústulas e que secavam, deixando uma cicatriz no corpo inteiro, no rosto dos pacientes. Então, era uma doença muito grave. E as pessoas, as mães não queriam que suas filhas tivessem essas doenças, porque elas ficavam com o corpo todo marcado, chamando bexiguentas. Então, as pessoas ficavam feias, porque o rosto ficava todo marcado com as cicatrizes onde tinha tido as úlceras da varíola. Já no século XII, já se fazia a variolação. E quem fazia a variolação eram principalmente as mães das crianças. Então, elas pegavam essas pústulas de uma pessoa que estava na fase final da doença, que tinha sobrevivido à doença, secavam aquele material e colocavam no nariz para as crianças cheirarem, aspirarem aquele material que supostamente teria uma substância que faria a defesa contra daquele paciente para a varíola. Isso começou na China, depois se espalhou para a Ásia, para a África, e uma esposa de um diplomata da Inglaterra esteve nessa região da África e viu, conheceu a variolação e trouxe esse processo para a Inglaterra, onde também na Europa se disseminou a variolação. Jenner era um médico da área rural da Inglaterra e era muito observador. Ele verificou que as moças que eram ordenhadeiras de vaca, elas não tinham os rostos marcados de varíola, como a maioria das moças da sociedade daquela época. E ele observou que elas não tinham no rosto, mas elas tinham cicatrizes no dedo, onde elas usavam para ordenhar a mama da vaca. E a vaca tinha a varíola bovina, que fazia pústulas na mama da vaca. Então, ele, muito perspicaz, ele imaginou que aquela varíola do gado estaria protegendo essas moças, que eram ordenhadeiras, contra a doença varíola humana. E então ele pensou e produziu a primeira vacina da varíola.
Então, ele pegou aquela pústula da varíola bovina e inoculou num menino chamado James Phipps, que era um menino saudável de 8 anos. Isso foi no ano de 1796. Esse menino não teve nenhum problema, e depois, um tempo depois, ele pegou a varíola humana e inoculou nesse menino. E essa criança não contraiu a doença. Então, estava descrita a primeira vacina da varíola. E ele publicou esse trabalho às custas próprias, que é um trabalho em que ele descreve a vacina contra a varíola. Essa vacina foi extremamente importante e a vacina erradicou a varíola do mundo. Foi a única doença que foi erradicada do mundo por ação da vacina. A vacina da varíola, então, foi a primeira vacina a ser descoberta em 1796 por Jenner, e no final dos anos 60 do século passado, a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha universal de vacinação contra a varíola. Em 1980, a Organização Mundial de Saúde declarou que a varíola estava erradicada da face da Terra. Esse foi o efeito mais importante da história da medicina, a erradicação de uma doença pela ação do homem. Foi fácil o processo de erradicação da varíola? Foi extremamente difícil. As pessoas tinham medo, não queriam, se revoltavam, não aceitavam as vacinas. Esse quadro está na Biblioteca Nacional de Medicina, nos Estados Unidos, em Bethesda, e é uma gravura mostrando os efeitos maravilhosos da nova vacina. Ele foi feito em 1802, mostrando o medo das pessoas que achavam que iam criar chifres, que iam criar pedacinhos de bois, que iam ter o boi crescendo e fazer úlceras no corpo todo. Então, elas tinham muito medo. E foi muito difícil para as pessoas começarem a aceitar e a vacina ser utilizada. Demorou praticamente 200 anos para isso ocorrer. E no Brasil, aqui mostrando em maior aumento as lesões que as pessoas achavam que iam acontecer com elas por conta da vacinação contra a varíola. E no Brasil, o que aconteceu? No Brasil também teve uma rejeição muito grande contra a varíola. E teve um movimento que foi chamado a Revolta da Vacina. Em 14 de novembro de 1904, foi publicado nessa revista, nesse jornal, Gazeta de Notícias, essa frase: tiros, gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado e queimado, lampiões quebrados às pedradas, destruição de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatória proposto pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, nessa época, em 1904, era o que corresponde hoje ao nosso ministro da Saúde do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E ele estava lá no Rio de Janeiro. E ele tinha passado um período na Europa, principalmente na França, e ele viu a eficácia da vacina contra a varíola para diminuir a doença. E ele quis implantar no Brasil. O problema da implantação foi que o Oswaldo Cruz tentou fazer a vacinação obrigatória e o povo não aceitou. Então, não foi feita a vacinação e a varíola estava matando tanta gente no Rio de Janeiro, no início do século passado, que o próprio povo voltou atrás e procurou o Oswaldo Cruz pedindo para vacinação. E 50 anos depois, a varíola foi erradicada do mundo. Outras vacinas também foram muito importantes e foram descritas há muito tempo atrás, como a de Pasteur, que descreveu a vacina contra a cólera, antraz, raiva. A vacina da raiva de Pasteur é a vacina que a gente usa até hoje ainda na vacinação contra a raiva.
A raiva é uma doença extremamente letal. Um indivíduo que tenha a doença é praticamente 100% de letalidade. Então, se ele chega a desenvolver a doença raiva, a morte é praticamente 100%. Não existe cura para a doença depois dela ser iniciada. A vacinação antirrábica que o Pasteur estava preparando, isso em 1885, ele pegou o vírus da raiva, inoculava em cérebro de coelho, passava esse material de um coelho para outro coelho, para outro coelho, para outro coelho. Então, mais de 50, 60, 100 passagens do vírus de um cérebro de um coelho para outro, para outro. O objetivo de Pasteur era verificar se o vírus era atenuado nesse processo, se diminuía a capacidade de virulência do vírus pela passagem seriada em cérebro de coelho. Nessa data aqui, olha, esse menino, Joseph Meister, foi mordido de lobo. Lobo selvagem, 100% de chance de ter raiva, o destino desse menino seria 100% a morte, porque a mordida de lobo é extremamente arriscada. E o que o Pasteur fez quando ele viu esse menino mordido por lobo, Joseph Meister? Ele pegou a vacina que ele tinha, que ele estava produzindo no laboratório, e aplicou nesse menino. E esse menino não desenvolveu a raiva. Então, foi a vacina da raiva que a gente usa até hoje, é essa do Pasteur, com pequenas modificações. Quais outros aspectos importantes ocorreram em relação ao desenvolvimento do conhecimento em imunologia ao longo desse século? O primeiro ano que teve prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, de uma maneira geral, o prêmio Nobel, foi em 1901. Em 1901, Emil von Behring ganhou o prêmio Nobel pelo seu trabalho em soroterapia, especialmente contra a difteria. Difteria era uma doença muito grave que obstruía a respiração e a criança morria praticamente sufocada. Com uma camada, fechava a traqueia e ela não conseguia respirar. E uma consequência seguinte era a lesão no coração. Então, era muito grave e morria muita gente por difteria nessa época. E ele fez uma soro contra a bactéria, contra a toxina da bactéria. E esse trabalho dele abriu um novo caminho no domínio das ciências médicas e colocou na mão dos médicos uma arma vitoriosa contra a doença e contra a morte. Até hoje, o soro antidifterico é aplicado em pacientes que têm o quadro de difteria. Então, se não fez a vacina e fez o quadro de difteria, o tratamento é o soro antidifterico. O que está se estudando hoje para vírus o Covid-19, o SARS-CoV, é justamente o mesmo princípio, fazer o soroterapia, soro de um indivíduo que teve a doença, para tentar não ter a forma grave da infecção com o vírus SARS-CoV, com Covid-19. Então, é o mesmo princípio. E saiu essa semana mesmo, publicado na mídia, que o Instituto Butantan está fazendo em cavalos, e o soro em cavalo tem sido muito mais potente do que o soro em humanos, que foi exatamente o que o Emil von Behring fez. 100 anos, 1901, 120 anos atrás. E é o mesmo princípio que está sendo tentado agora para tratamento do SARS-CoV-19. Um outro grande avanço na imunologia foi em 1908, que foi outro prêmio Nobel também em Fisiologia e Medicina. Foram dois pesquisadores que ganharam, o Ilya Metchnikoff e o Paul Ehrlich. O Metchnikoff ganhou o prêmio por descrever a imunologia celular, e o Ehrlich ganhou o prêmio por descrever a imunologia humoral.
E o que está escrito na página do Prêmio Nobel é que eles receberam o prêmio em reconhecimento aos seus trabalhos em imunidade. O que o Metchnikoff fez? Um dia ele estava andando na praia e ele pegou uma larva de estrela do mar. A larva de estrela do mar é transparente. Então, o que acontece no interior da larva, você consegue enxergar por transparência. Então, ele pegou um espinho de roseira e enterrou na larva de estrela do mar. E ele observou que apareciam um monte de células envolvendo aquela larva da estrela do mar. Então, ele descreveu pela primeira vez que as células, que esse espinho tinha estimulado as células do estrela do mar para fazer a defesa contra aquela larva. Então, descreveu pela primeira vez a imunologia celular. E o Paul Ehrlich descreveu em 1898 que a teoria da cadeia lateral. O que era essa teoria da cadeia lateral? Ele descreveu que os micro-organismos, quando entravam no nosso organismo, se ligariam a receptores que estariam em células que já existiriam, que seriam pré-formados em algumas células. Esse micro-organismo reagiria com este receptor, então, e essa célula passaria a produzir mais receptores iguais a esse que estava na superfície da célula, que neutralizariam o micro-organismo. Ou seja, ele estava descrevendo os anticorpos exatamente como ocorre. Então, o linfócito B tem um anticorpo na sua superfície, que fica na membrana da célula, que reage com determinado antígeno, passa um estímulo para dentro do linfócito, passar a produzir mais anticorpos que são jogados para fora e vão fazer a defesa contra aquele micro-organismo que entrou no indivíduo. Então, ele descreveu a imunidade humoral, enquanto Metchnikoff começou a descrever a imunidade celular. Dois grandes pesquisadores que também receberam o prêmio Nobel foram Macfarlane Burnet e o Brian Medawar. O Brian Medawar descreveu a tolerância imunológica adquirida. Foi os trabalhos de Medawar com tentativas de transplante que descreveram a indução de tolerância no sistema imunitário e a reação ao enxerto de um órgão transplantado. E deu início ao desenvolvimento da imunologia que chegou hoje nos transplantes de órgãos. Então, o trabalho de Medawar deu chance de hoje um médico fazer transplante de órgão. O Macfarlane Burnet, ele descreveu a teoria da seleção clonal, que é a base da imunologia, do conhecimento da imunologia. Então, o que é essa teoria da seleção clonal? A teoria da seleção clonal diz que existem linfócitos antes do contato com o antígeno, que já são específicos para aquele antígeno. Então, a gente teria já no nosso organismo, antes de encontrar qualquer micro-organismo, qualquer antígeno estranho, linfócitos capazes de reconhecer aquele antígeno. Então, esse linfócito teria na sua superfície receptores que reconheceriam aquele antígeno. Quando ele reconhecesse aquele antígeno, entraria em divisão e diferenciação, multiplicação e diferenciação, se transformariam em dois linfócitos exatamente igual ao anterior. Então, aqui seria um linfócito B, que se multiplicaria em dois linfócitos B exatamente com o mesmo receptor do antígeno, que é a molécula de anticorpo que está na superfície da célula, que passaria a ser produzida por 2, por 4, por 8, em alguns dias teria milhões desses linfócitos produzindo os anticorpos para fazer a defesa contra aquele micro-organismo que entrou. E essa teoria da seleção clonal é o que hoje dá a base do conhecimento do sistema de funcionamento do sistema imunitário.
Em 1987, o prêmio Nobel foi para Tonegawa, Susumu Tonegawa. O Susumu Tonegawa estava preocupado como que os anticorpos eram formados, cada anticorpo diferente. Então, cada linfócito estava produzindo um anticorpo diferente. Então, cada linfócito B do nosso organismo, que era formado na medula óssea e jogado no sangue circulante, esse linfócito ressaía com o receptor do antígeno, que é a própria molécula da imunoglobulina, com uma parte da molécula que reconhecia um antígeno diferente. Então, com uma porção variável na molécula, que fica na superfície, que vai se ligar ao antígeno, que cada linfócito tinha uma molécula diferente na sua superfície. Então, analisando essa parte do sistema imunitário, se o indivíduo tivesse que fazer para cada linfócito diferente ter um gene para produzir uma molécula, ele teria que usar o genoma inteiro só para produzir anticorpos. Então, ele foi estudar por que que acontecia, como que isso era feito. Então, ele descreveu como era gerada a diversidade dos anticorpos. Então, como que ocorre esse fenômeno? Então, no nosso genoma, quando a linfócito B está em multiplicação no timo, ele forma um receptor que vai sofrer modificação, vai fazer um rearranjo que vai fazer moléculas diferentes na porção variável do anticorpo, reconhecendo cada linfócito, reconhecendo um antígeno diferente. A gente vai voltar em 2 aulas para vocês entenderem esse fenômeno como ocorre. E foi motivo de prêmio Nobel para o Tonegawa em 1987 o esclarecimento deste fenômeno. Em 1996, ganhou o prêmio Nobel o Rolf Zingernagel e o Peter Doherty. Os dois descreveram a ação do linfócito TCD8, a ação citotóxica do linfócito TCD8, principalmente para células tumorais. Então, eles descreveram a especificidade da defesa mediada pelo linfócito T. Ele descreveu o linfócito T, CD8. Em 2011, o prêmio foi para Beutler, Hoffman e Steinman. O Beutler e o Hoffman ganharam o prêmio Nobel por suas descobertas referentes à ativação do sistema imuninato. Como que o nosso organismo reconhece uma bactéria, um vírus, um fungo, um protozoário que entrou no nosso organismo? Então, foram os trabalhos deles que mostraram como que ocorre a ativação do sistema imuninato. E o Steinman recebeu porque ele descobriu o papel das células dendríticas como função de célula apresentadora de antígeno na imunidade adaptativa. E agora, em 2008, há 2 anos, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foi para o Alisson e Ronjo. E o que eles fizeram? Qual foi a descoberta deles? Eles descobriram 2 moléculas do nosso organismo, que é a molécula CTLA4 e a PD-1, que fazem a regulação negativa dos nossos linfócitos. Com isso, ele deu abertura à utilização de anticorpos para a terapia do câncer. Então, grande parte de anticorpos hoje são contra essas moléculas que fazem a regulação do sistema imunitário. Então, a molécula CTLA4 inibe o linfócito. Então, um linfócito que faria defesa contra uma célula tumoral, ele estimula a resposta e depois é inibido. Quando eu uso um anticorpo anti-CTLA4, ele libera o linfócito para matar a célula tumoral. A mesma coisa o PD-1. O PD-1 também é uma molécula que fica no nosso organismo restringindo a resposta imune exacerbada, só que na hora que ela vai fazer a defesa contra o câncer, ela é inibida. A resposta é inibida. E o anticorpo contra o PD-1 permite que o linfócito T mate a célula cancerosa. Então, foi um prêmio Nobel de 2018, então de 2 anos agora atrás. Por que o sistema imunitário é tão importante para o nosso organismo?
O sistema imunitário é essencial para a vida do indivíduo. O indivíduo que tem deficiência ou falta, ele pode ter ou doença grave ou morrer. Um exemplo típico é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que o indivíduo adquire o vírus da imunodeficiência adquirida, ele infecta o linfócito TCD4 e mata essa célula. E com isso o indivíduo fica sem linfócito, então ele fica com uma imunodeficiência de linfócito CTD4 adquirida porque foi pela infecção com vírus. E essa célula, esse linfócito, ele coordena a defesa de dezenas de micro-organismos, contra micro-organismos. Então, o indivíduo que não tem o linfócito T, ele evolui para SIDA, AIDS, e com o tempo ele pode morrer por conta das infecções que ele vai ter com micro-organismos infecciosos. Qual é o outro grande papel do sistema imunitário? É no desenvolvimento das vacinas, a utilização do homem dos conhecimentos do sistema imunitário. Então, as vacinas são tão importantes que já salvaram milhões de vidas no mundo. E hoje o mundo inteiro está esperando uma vacina contra o SARS-CoV-2. Todo mundo está querendo. Tem mais de 100 vacinas sendo testadas para ver se a gente consegue diminuir essa imensa mortalidade causada por esse vírus que está ocasionando a pandemia atual. Quais exemplos de doenças que foram beneficiadas com a utilização de vacinas? A varíola, né, que foi a que eu descrevi que o Jenner fez, em 1960 começou a campanha, em 1980 todo mundo precisava vacinar, foi uma campanha imensa, e a vacina em 20 anos erradicou a varíola da face da Terra. Não existe mais o vírus da varíola na natureza, ele só existe como um vírus de laboratório guardado como para uma emergência. Outras doenças que o vírus, as vacinas foram muito importantes, foi o sarampo e a rubéola. A porcentagem de redução de sarampo praticamente foi quase 100% depois que começou a vacinação contra o sarampo. Então, na década de 90, começou a vacinação do sarampo, olha o que aconteceu com a infecção. Praticamente zerou a vacina do sarampo. A rubéola é a mesma coisa, quando teve a vacina da rubéola e começou a fazer as campanhas, praticamente zerou a doença rubéola na população. O sarampo é uma doença muito grave e a mortalidade de crianças com sarampo ou adultos com sarampo é muito, muito grande. Então, é uma doença muito grave e que a população se beneficiou imensamente com o advento da vacina. Outra vacina importante é a da poliomielite. A poliomielite começou a campanha da poliomielite no Brasil em 1980. Em alguns anos, a vacina zerou. O último caso foi notificado em 1982. Então, foi na década de 80, final de 70, 80, começou a campanha de vacina, e a poliomielite foi erradicada do Brasil. Então, nós não temos mais casos de poliomielite pelo vírus da poliomielite na natureza. Observa o benefício que essas vacinas fizeram para essas doenças. Na difteria, ele diminuiu em praticamente 100% a doença. O sarampo também, praticamente 100%. O coqueluche, 97%. A poliomielite, ela erradicou no Brasil. A rubéola, 99%. O tétano, 97%. A hepatite B, em 75%. A hepatite B, o indivíduo que tem a infecção com o vírus da hepatite B, se ele não conseguir erradicar o vírus, ele evolui ao longo do tempo para desenvolver um câncer de fígado.
Então, quando eu estou vacinando contra a hepatite B, indiretamente eu estou fazendo a prevenção do desenvolvimento de câncer de fígado nos indivíduos mais tarde. A mesma coisa que a vacina para o HPV. Quando eu estou vacinando uma menina contra o HPV, eu estou prevenindo a doença pelo vírus, estou prevenindo o desenvolvimento de câncer posteriormente da região genital. Então, vocês viram a importância das vacinas na saúde da população, né? E por que a imunologia vai ser importante no futuro? Por que ela será importante? A resposta imune é a principal barreira ao sucesso de transplantes de órgãos. Embora a gente tenha muito transplante de órgão ainda hoje, ainda tem muita rejeição e tem muito problema. Muito trabalho ainda tem que ser feito para a gente entender todos esses mecanismos e conseguir fazer um transplante de órgão sem que ocorra rejeição. O tratamento do câncer com drogas que estimulam a resposta imune. Cada dia saem novas drogas com o papel do tratamento de câncer. Tratamento para compreender a doença e imaginar novos tratamentos para as doenças alérgicas, doenças autoimunes. O tratamento de doenças reumáticas, alérgicas, infecciosas, câncer, tudo isso passa pelo conhecimento da modulação do sistema imunitário. A defesa contra as doenças infecciosas, tanto como um medicamento com anticorpos contra essas doenças, como também com as vacinas contra essas doenças, que é o próprio exemplo do SARS-CoV-19, que todo mundo está procurando uma defesa contra ela, seja com anticorpo ou seja com vacina. E a resposta inflamatória, que é totalmente dependente do sistema imunitário, ela permeia quase todas as respostas do organismo, inclusive a cicatrização de uma ferida e a cicatrização de um processo cirúrgico, né? Então, a imunologia está em todas as áreas que você imaginar. A imunologia foi importante no passado, a imunologia é importante no presente e a imunologia será importante no futuro, quando vocês estiverem na prática clínica. E isso vai ser, esses conhecimentos vão ser importantes para vocês, como médicos na clínica. A disciplina de imunologia vai ser fácil? Nós mostramos a importância da disciplina, mas não tem nada que é fácil. O conhecimento demanda esforço pessoal, disciplina, persistência, estudo, demanda esforço pessoal. Então, não tem nada que é fácil no aprendizado. Mas quando você trabalha duro para alguma coisa que você não gosta, você chama isso de estresse. Mas quando você trabalha duro para alguma coisa que você ama, você chama isso de paixão. Imagina essa bailarina, a dificuldade e o esforço e o sofrimento que ela passou com dor na ponta do pé para conseguir fazer essa postura. Mas para ela, todo esse esforço, todo esse trabalho, todo o treinamento se chama paixão. E a gente espera que a imunologia seja para vocês uma paixão. Eu espero que vocês gostem muito da disciplina. A gente entende as dificuldades desse semestre, como vai ser difícil para vocês, mas todos nós, professores da imunologia, estamos à disposição para vocês nos contactarem por WhatsApp, por chat, pelo fórum, por e-mail, para não deixem passar sem compreender. A imunologia é
um processo sequencial. Você precisa da primeira aula para entender a segunda, da segunda aula para entender a terceira, e é sequencial. Então, não deixe passar o conhecimento sem vocês se esforçarem para que isso tudo fique esclarecido. Eu desejo uma excelente disciplina para vocês e sejam muito bem-vindos à disciplina.